Olá, meus irmãos, graça e paz. Depois de um bom tempo aí ouvindo os irmãos pregando a palavra de Deus, estamos aqui retornando mais uma vez para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Queremos agradecer irmão Luiz, irmão Marcones, irmão João, que contribuíram pregando a palavra de Deus aos nossos corações, irmã Sara também, né? Irmã Sara foi a primeira que pregou, né? E trouxe aí o recado de Deus aos nossos corações. Que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. Eu queria ler um texto que se encontra em Salmos capítulo 1. Muitos dizem que Salmo não tem capítulo porque Salmo é cântico. Se fosse por isso também as cartas de Paulo não teria capítulo e versículo porque são cartas, né? Mas vamos lá, Salmos 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no segundo conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que esta palavra esteja guardada nos nossos corações. Hoje nós vamos aprender a diferença que a Bíblia nos mostra, que as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus nos mostra entre os justos e os ímpios. E nós iremos então começar no Salmos 1 sobre todas essas coisas. Hoje nós queremos compartilhar com os irmãos a grande diferença então que há entre justos e ímpios. Iremos aprender também o significado da palavra justo e o significado da palavra ímpio. Iremos aprender quais são as prioridades na vida de um justo e quais são as prioridades na vida de um ímpio. Não sei se você está sendo justo e priorizando as coisas de um justo, ou se você está sendo ímpio ou priorizando aquilo que os ímpios priorizam. E também nós iremos aprender qual será o destino aonde o justo vai passar a eternidade, e também o destino dos ímpios, aonde os ímpios irão passar também a eternidade. Tudo isto vamos aprender nestes Salmos primeiro. Então nós queremos dizer para os irmãos que o texto que lemos, juntamente com o texto proposto que nós colocamos aqui para que nós pudéssemos aprender, nos ensina algumas verdades bíblicas, das quais aqui nós vamos destacar simultaneamente para que você possa aprender quais são essas verdades bíblicas. A primeira verdade é que a Bíblia diz que não devemos ser influenciados negativamente pelos ímpios. No verso 1, o salmista diz que não devemos andar segundo o conselho dos ímpios, nem nos determos nos caminhos dos pecadores, e nem nos assentarmos à roda dos escarnecedores. O salmista não está falando que nós não devemos nos misturar com as pessoas, pelo contrário, porque senão nós deveríamos então sair do mundo. Agora o salmista está dizendo que nós não devemos imitar o padrão de vida que os ímpios vivem. Hoje não devemos viver como eles vivem e nem andar como eles andam. Isso aqui se chama princípio. Os princípios adotados pelos ímpios não são os princípios adotados pelos justos. O que caracteriza aquilo que nós somos é o estilo de vida que nós vivemos. E é por isso que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 a 16, que nós não devemos nos colocar sob julgo desigual com os filhos das trevas. Nós estamos no mundo não é para sermos influenciados pelas pessoas do mundo, mas é para pregar o evangelho às pessoas do mundo. E é interessante que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, versículo 5 a 13, que aquele que foi tirado das trevas e se tornou filho de Deus deve viver como filho da luz e não se associar com as obras infrutuosas das trevas.
A outra questão que nós queremos, a outra verdade que nós queremos destacar aqui é que nós devemos ser influenciados pela leitura diária da palavra de Deus. No verso 2, o salmista diz que devemos ter prazer em ler e meditar a lei do Senhor, tanto de dia como de noite. Se você é um crente em Cristo e ainda não sente o desejo de ler a Bíblia diariamente, então, meus irmãos, meu irmão, alguma coisa errada está acontecendo com a sua vida espiritual. Porque o salmista está declarando aqui que o justo, ele tem prazer na lei do Senhor. Ele tem desejo, ele tem vontade de ler a palavra de Deus. Você tem prazer? Você tem desejo? Você tem vontade de ler a palavra de Deus? Você já leu a palavra de Deus hoje? Você já meditou nas Escrituras Sagradas hoje? A sua família tem dado prioridade à palavra de Deus? Você tem pregado a palavra de Deus dentro da sua casa, dentro do seu lar, para a sua família, para os seus filhos? Será que a prioridade está sendo na sua vida esta palavra de Deus? O verdadeiro crente salvo por Cristo, meu irmão, é aquele que gosta de ler, aprender, obedecer e a meditar na palavra de Deus. Josué capítulo 1, versículo 8 diz: não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, e tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então ele fará prosperar o teu caminho e em paz te conduzirá. Lucas 11, 28, Jesus Cristo chega a dizer: bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e aguardam. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz: bem-aventurados são aqueles que ouvem, que lê e que guarda as profecias que estão escritas no livro desta vida, porque o tempo está próximo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então o salmista aqui está dizendo: o ímpio, ele não tem prazer na palavra de Deus, mas o justo, ele tem prazer na palavra de Deus, e na palavra de Deus ele medita dia e noite. A Bíblia diz que os justos precisam ter uma vida de produtividade no reino de Deus. No verso 3, o salmista diz que os justos são comparados à árvore plantada junto a correntes de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada. Fomos escolhidos para produzirmos frutos que permaneçam para a vida eterna. Fomos escolhidos para produzirmos frutos dignos de arrependimento. Fomos escolhidos para ser árvores frutíferas e não para sermos árvores estéreis. Árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. João 15,16, Jesus Cristo diz: não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça para a vida eterna. Mateus capítulo 3, versículo 8, e no versículo 10, olha só o que João Batista diz no versículo 8, Mateus capítulo 3, no versículo 8, João Batista diz: produzi, pois, fruto digno de arrependimento. No versículo 10, João Batista chega a dizer: o machado já está posto à raiz da árvore, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Provérbios 11:30, a palavra de Deus diz: o fruto do justo é árvore de vida, e quem ganha alma é sábio. A Bíblia diz também uma outra verdade. A Bíblia diz que muitos ímpios estão na igreja, porém eles não fazem parte dela. No verso 4, o salmista diz que os ímpios são comparados à palha que o vento espalha. Hoje os ímpios são meninos inconstantes, levados à roda por todos os ventos de doutrina. Efésios capítulo 4, versículo 14 diz isso. Muitos deles estão na igreja, porém são palhas no meio do trigo. São joios plantados pelo inimigo. São lobos disfarçados de ovelhas. São demônios das trevas disfarçados em anjos de luz. Mateus 3, versículo 12 diz que o Senhor Jesus Cristo viria para pegar o seu trigo e recolher no celeiro e queimar a palha com fogo inextinguível. Esta é a palavra de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 15. Olha só o que o Senhor Jesus Cristo fala:
Acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Lá em Atos capítulo 20, versículo 29, o apóstolo Paulo diz: no meio de vós surgirá lobos roubadores. E é interessante, meus irmãos, que em Mateus capítulo 13, versículo 24 a 43, o Senhor Jesus Cristo vai contar a parábola do joio que foi plantado no meio do trigo. E esse joio que foi plantado no meio do trigo, ele nasceu simultaneamente, de alguma forma. Ele foi plantado pelo inimigo. Agora, o que o apóstolo Paulo vai deixar bem claro em 2 Coríntios, eu quero abrir aqui a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 a 15, diz: porque tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça, se transforma em anjo de luz. Não é muito porque os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Quero dizer para os irmãos que dentro da igreja existem pessoas salvas, existem pessoas condenadas, existem pessoas caminhando para a vida eterna, pessoas caminhando para a morte eterna, pessoas que foram alcançadas por Cristo e pessoas que foram alcançadas às vezes por causa de uma programação que a igreja tem, por causa da música boa da igreja que a igreja tem, que o ministério do louvor da igreja tem, às vezes por causa da pregação ótima que o pastor daquela igreja tem, às vezes por uma motivação de um relacionamento pessoal, porque está namorando, porque está buscando um casamento, um relacionamento, mas não porque está buscando a palavra de Deus. E aí o salmista deixa bem claro que esse tipo de pessoas, eles estão na igreja, mas eles são como a moinha que o vento espalha. A Bíblia diz que muitos ímpios estão na igreja, porém eles não permanecerão nela. Quem vai permanecer? Aquele que permanece na palavra. A palavra é o fundamento do justo. A palavra é aquilo que o justo vai fazer com que, é aquilo que faz com que o justo permaneça na presença de Deus. Mas no versículo 5 o salmista diz que os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Quem não é salvo genuinamente, mais cedo ou mais tarde irá se apostatar da fé. Quem não é salvo por Cristo não permanecerá na igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo é preparada para ser levada para o céu, e no céu só entra salvo. Quem se desvia da fé e ainda se opõe ao caminho da salvação é comparado ao cão que voltou ao seu vômito e à porca nojenta que retornou ao seu chiqueiro. 2 Pedro capítulo 2, versículo 22. Olha só o que o apóstolo Pedro diz para nós. 2 Pedro 2, 22. Ele diz assim: e com eles aconteceu um certo provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Os irmãos estão entendendo bem? 1 João 2,19, o apóstolo diz: saíram de nós, mas não era dos nossos, porque se fosse dos nossos, teria permanecido conosco. Mas isso era para que se manifestasse que nem todos são dos nossos. Lucas 9,62 diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. E lá em Salmos 101,7, o próprio Senhor diz: não há de ficar na minha presença aquele que não usa de verdade. Então, meus irmãos, o salmista está dizendo aqui: os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. E a Bíblia diz que os justos estão seguros por Deus no caminho da salvação. No verso 6, que é o último verso deste texto que lemos, o salmista diz que o Senhor conhece o caminho dos justos. Agora eu faço uma pergunta para você: qual é o caminho do justo? O salmista está dizendo que o Senhor conhece o caminho do justo. Mas qual é o caminho do justo? O caminho que o justo percorre é Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. João capítulo 14, versículo 6. Jesus é a única porta da salvação.
Jesus é a porta estreita e o caminho apertado que conduz à vida eterna. Jesus é o caminho que conduz aos céus. Jesus é a palavra iluminada. Jesus é o caminho de luz. Se você está fundamentado em Cristo, se você está fundamentado, se a sua fé está fundamentada em Cristo, então o seu caminho é Cristo, é o caminho da salvação, é o caminho de luz, é o caminho que não tem trevas. É por isso que o salmista diz lá em Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E é por isso que o salmista, ele diz na parte A do versículo 6, ele deixa bem claro: o Senhor conhece o caminho dos justos. Tem muita gente que está na igreja, mas fora do caminho. E tem muita gente que está no caminho e está na igreja. Essa é a lógica. A Bíblia diz que o caminho pecaminoso que os ímpios percorrem conduz à morte física e espiritual. Finalizando este texto, irmãos, que nós estamos expondo no verso 6, o salmista termina esse salmo dizendo: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Entenda bem essa situação. Perecer significa morrer. O caminho que os ímpios percorrem conduz à morte, e não é só a morte física, mas a morte espiritual. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Tiago capítulo 1 versículo 15 diz que o pecado, uma vez consumado, gera morte. Ezequiel capítulo 18 versículo 4 parte B diz que a alma que pecar, essa morrerá. Eclesiastes capítulo 7 versículo 17 diz: não seja tu demasiadamente ímpio, porque morreria tu fora do teu tempo. Provérbios 10, 27 diz que o Senhor prolonga os dias do justo, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Então essa é uma lógica, e nós queremos trazer para os irmãos aqui algumas aplicações pessoais. A primeira, os ímpios são aquelas pessoas que vivem nos prazeres pecaminosos do mundo. Tem muita gente dentro da igreja, mas está influenciada pelo mundo. Um certo pregador chegou a afirmar que o Senhor Jesus Cristo, ele veio e colocou o mundo dentro da igreja. Quer dizer, ele veio e colocou a igreja dentro do mundo. Cristo desceu dos céus e colocou a igreja dentro do mundo. Mas infelizmente Satanás está fazendo o contrário. Satanás está colocando o mundo dentro da igreja. O mundo é dominado, meus irmãos, pelo maligno. João 5,19. 1 João 2,16 diz que o mundo é dominado pelos desejos da carne, pelos desejos dos olhos e pela soberba da vida. 1 João 2,15 diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago 4,4 diz que quem se torna amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Por isso eu digo para você, Mateus capítulo 16, 26, Marcos capítulo 8, versículo 36 a 37, Lucas 9, 25 diz que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tome cuidado. Às vezes você está caminhando para a igreja e você não está só com o pé no mundo, não. Você está com a vida toda dentro do mundanismo. Tome cuidado com a sua vida. A outra aplicação que nós queremos destacar é que os justos são aquelas pessoas odiadas por aqueles que defendem as ideologias do mundo. Se você ainda não é odiado pelo mundo, então alguma coisa de errado está acontecendo com a sua vida espiritual. Quem sabe você está parecendo tanto com as pessoas do mundo, que o mundo nem consegue mais lhe odiar. Você não parece mais com Cristo. E um crente salvo genuinamente é odiado pelo mundo, pelo fato de protestar contra o pecado que domina este mundo tenebroso. Hoje o mundo nos odeia porque não somos deste mundo. E assim como o mundo odeia a palavra de Deus, odeia Cristo, da mesma forma o mundo também nos odeia. Se você quiser anotar na sua Bíblia, está em João capítulo 15, versículo 18 e 19, João 16, 33, João 17, versículo 14 até o versículo 16. Está lá: nós somos odiados pelo mundo porque nós protestamos contra o pecado do mundo.
Mas se você não está mais protestando contra o pecado do mundo, é porque você se igualou ao mundo. E aí sabe o que acontece? A palavra de Deus diz que o justo é aquele que não se patroniza com as coisas deste mundo. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. 1 João 2,17 diz: o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Gálatas capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo chega a dizer: longe esteja de me gloriar, a não ser na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual estou crucificado para o mundo e o mundo crucificado para mim. Eu queria também destacar aqui, meus irmãos, é que você pode até não acreditar, mas o próprio Deus, Ele faz uma grande distinção entre justos e ímpios. Hoje o que a gente escuta as pessoas dizendo é o seguinte: olha, pastor, Deus não faz acepção de pessoas. Eu não estou falando aqui de acepção de pessoas, eu estou falando de distinção de prioridades. E olha o que a Bíblia diz: Provérbios 10:17, Provérbios 10:16, Provérbios 10:25, Provérbios 10:27 e Provérbios 10:29. Tudo escrito por Salomão, rei de Israel, filho de Davi. Na versão NVI, vou ler os textos aqui para que você possa entender. A memória deixada pelo justo será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Esta é a palavra de Deus. Provérbios 10:16 diz: o salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Provérbios 10:25 diz: passada a tempestade e o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Provérbios 10:27 diz: o temor do Senhor prolonga os dias de vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Provérbios 10:29 diz: o caminho do Senhor é refúgio para os justos, mas é uma ruína dos que praticam o mal. É Deus fazendo uma grande distinção. Eu não faço, você não faz, mas Deus está separando o justo dos ímpios. E é interessante nós entendermos que hoje precisamos reconhecer que Deus abençoa os justos e pune severamente os ímpios. O rei Salomão também diz lá em Provérbios 11, Provérbios 11:3 diz: a integridade dos retos guia, mais aos perfídios a sua mesma falsidade o destrói. Provérbios 15:5 diz: a justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. Provérbios 11:20 diz: abomináveis são para o Senhor os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Provérbios 11:23 diz: o desejo do justo tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. Provérbios 11:31, o rei Salomão diz: se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. E deixando aqui bem claro uma outra aplicação que nós queremos deixar dos Salmos. Primeiro, é que hoje precisamos reconhecer que o destino do justo é passar a eternidade nos céus. A Bíblia diz que o reino dos céus nos foi preparado antes da fundação do mundo. O céu é a casa do Pai Celestial, a mansão divina, a qual tem muitas moradas e onde iremos passar a eternidade. O céu é a cidade que tem fundamentos, a qual o arquiteto e fundador é o próprio Deus. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós hoje, meus irmãos, estamos na terra, mas aguardando ser recebidos nos céus. E hoje precisamos também reconhecer que o destino dos ímpios é passar a eternidade no inferno. No grego a palavra inferno se chama Geena, se lê Geena, que significa lago de fogo ou fogo eterno. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o castigo eterno daqueles que deixaram de viver para a glória de Deus, para viver na impiedade. Então lá em Mateus 25:41 vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Apocalipse capítulo 20 versículo 15 diz: aquele que não foi achado seu nome escrito no livro da vida, este foi lançado para o lago de fogo. E também nós temos aqui Apocalipse capítulo 21 versículo 8 que diz:
Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago de fogo, que arde com enxofre, a saber, a segunda morte. Então hoje é dia de você fazer uma reflexão na sua vida e saber se você está fazendo a vontade de Deus, ou a vontade do pecado, a vontade do mundo, a vontade da carne. Se você está com as características específicas de um justo ou de um ímpio, que a palavra de Deus esteja guardada em nossos corações, que tudo aquilo que aprendemos hoje sobre a diferença entre os justos e os ímpios possa ficar guardado em nossos corações e que Deus nos abençoe em nome de Jesus, a quem seja dado todo o louvor, toda a honra e toda a glória pelo século dos séculos. Eu quero orar contigo agora, para que Deus possa abençoar a sua vida e a vida da sua família. Soberano Deus, eterno Pai que está nos céus, nós louvamos o teu santo nome pela tua palavra que foi lida e aplicada aos nossos corações. E nos ensine, ó Deus, a termos as características, as prioridades, os princípios e as virtudes do justo. E nos ensine, ó Deus, a renunciar, a rejeitar e a andar longe das características, princípios e prioridade dos ímpios. Pedimos ao Senhor que esta palavra venha de encontro aos nossos corações e te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém.